Bom dia, amados. Graça e paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quantos estão felizes com Cristo nessa manhã? Diga glória a Deus. Amém? Estou feliz de poder estar compartilhando com os amados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem bênçãos para nós nessa manhã. Eu creio em nome de Jesus. Deus tem bênçãos. Poder falar com Deus, poder transmitir a palavra do Senhor, podermos ouvir a palavra, são bênçãos, irmãos, são bênçãos especiais, são bênçãos maravilhosas. Salmos, eu gostaria de compartilhar uns salmos para a gente dar início à nossa escola bíblica. Salmos 63, amém? Diz assim a palavra: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. Minha carne anseia por Ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Eu vou repetir. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Aleluia. Cedo te buscarei. Minha alma tem sede de Ti. Minha carne anseia por Ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? É assim também o seu coração? Tem sede do Senhor? Desejo pela presença do Senhor? Assim precisamos ser, amém, amados? Assim nós precisamos ser. Sermos cheios da presença do Senhor. Ter sempre fome e sede de querer mais. Mais do Senhor e menos de nós. Amém, queridos? Mais do Senhor e menos de nós. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus, consagramos nossas vidas a Ti e essa escola bíblica dominical. Seja abençoado pelo Senhor, seja direcionado pelo Senhor, seja para a glória do Senhor. Ó Deus, é o que nós oramos, Pai. Consagramos essa manhã a Ti. Consagramos as nossas vidas a Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Pai, a Tua direção. Pedimos que o Senhor direcione, que o Senhor, ó Deus, guie, ó Deus, todas as palavras, que o Senhor guie tudo que o Senhor deseja falar a cada coração, a cada vida, Senhor. Que todos sejam ricamente abençoados, todos sejam ricamente, Senhor, ó Deus, ó Pai, visitados pelo Teu Espírito Santo, para a Tua glória, honra e louvor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Estou vendo aí alguns irmãos. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo, né, a mexer, não sei totalmente, né, mexer todos os comandos aqui. Eu sei que tem uma parte aqui que aciona a visualização dos comentários dos irmãos, e eu confesso que eu não estou sabendo mexer nessa parte. Mas eu sei que tem irmãos que estão chegando, dando para visualizar alguma coisa. E o irmão quiser botar um bom dia, um glória a Deus aí, uma paz do Senhor, fique à vontade, amém? Vamos estar aproveitando essa manhã, esse tempo, para adorarmos o Senhor, amém? Quantos sentem um desejo de adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor, amém? Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Seu amor, Seu grande amor, trazendo em nossos lábios um novo cântico inteiro.
porque temos conhecido o seu amor, o seu grande amor, trazendo em nossos lábios um cântico teu louvor, pois tua glória tem enchido esse lugar. Aleluia, pois tua glória tem enchido esse lugar. Aleluia, pois tua glória tem enchido esse lugar. Aleluia, Pai. Estamos reunidos, Senhor, em nossas casas, cada um de nós, para adorar o Senhor, para, Deus, dizer que temos conhecido o teu amor. O teu amor tem nos alcançado. Ó Deus, queremos desfrutar ainda mais do teu amor, queremos desfrutar em maior medida do teu amor. Que o Senhor tire todas as barreiras, que o Senhor tire todos os obstáculos, para que isso seja uma verdade, ó Deus, uma verdade, ó Deus, para o nosso próprio bem, para a nossa própria, ó Deus, saúde espiritual. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua visitação. Senhor, toca de uma forma, ó Deus, especial, como só o Senhor, ó Deus, pode tocar nos nossos corações. Visita cada irmão, visita cada irmã, visita cada vida que está participando conosco, ó Deus, dessa live. Todos que ainda vão assistir depois que ela for gravada, sejam abençoados, sejam tocados pelo teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, entronizar o Senhor, Pai, acima dos querubins, que nós possamos, Senhor, reconhecer a tua glória, a tua majestade, Senhor, reconhecer a nossa pequenez, a nossa necessidade de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti. Aleluia. Te louvamos, ó Senhor, pela graça ministrada a nós. Te louvamos, porque nos fizestes caminhar como vencedores. Te louvamos, ó Senhor, pelo amor que nos conquistou. Te louvamos, porque nos quebrastes os grilhões que nos separavam, que nos separavam. Te louvamos, pois reinamos sobre a terra, e quebrados os grilhões somos livres a adorar. Te louvamos, te louvamos. Te louvamos, Senhor, porque, ó Deus, grande é a obra que tu começaste em cada um de nós. Ó Deus, e cremos que o Senhor, o mesmo Deus,
começou em cada um de nós, a sua excelente obra, é poderoso para completá-la até o fim, até aquele grande dia. Senhor, te louvamos, só podemos te louvar, Senhor, porque o Senhor quebrou os nossos grilhões que nos separavam do Senhor, nos separavam uns dos outros. O teu amor nos conquistou. Ó Deus, com cordas de amor o Senhor nos atraiu. E tem nos atraído. A cada dia o Senhor nos atraia mais a Ti. Queremos estar mais perto de Ti. Ó Deus, te louvamos. Te louvamos. Aleluia! Adora o Senhor. Adora o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Adora o Senhor com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Adora o Senhor. O Senhor está perto daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Querem mais do Senhor? Diga. De ti, Senhor, quero mais de ti. Mais de ti. De ti. E menos de mim, Senhor. Menos de mim. Menos de mim. Isso, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me mostrando já com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me mostrando já com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor, de ti, mais de ti, Senhor. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me mostrando já com a sua glória e todo o seu amor, infinita
todos os irmãos e ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, Senhor Jesus. Essa seja, Senhor, a minha posição, essa seja a posição de todos nós, como filhos e filhas do Senhor. Que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir. A nossa vida é tua, a nossa vida está em tuas santas mãos, Senhor. Ó Deus, ao Senhor seja a glória, sempre, 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 sempre. Ó Deus, nessa manhã, Pai, não seja diferente. Teu nome seja exaltado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar encerrando cantando um cântico que fala sobre confiar e descansar em Deus. Eu acredito, amados, que talvez nós estejamos vivendo dias que nós nunca precisamos tanto dessa fé, dessa confiança em Deus. Amém? Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Diz o Senhor: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez. É meu, somente meu, todo trabalho, diz o Senhor, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, aleluia, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. A tua palavra nos diz, Senhor, ó Deus, nunca se viu, nunca se ouviu, nem nunca se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aquele que em ti espera. Aleluia. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Deixa Deus trabalhar, minha irmã, na tua vida, na tua família. Deixa Deus trabalhar. Confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, amados?
Confiemos no Senhor e descansemos no Senhor, porque todo o trabalho é dele. Amém? E toda a glória também é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos estar compartilhando, amados, na escola bíblica nessa manhã, mas antes de nós irmos direto ao estudo, vamos estar orando. Vamos estar orando. Vamos estar orando pela irmã Marinete. Amém? Deus está, eu creio, né, com a irmã, e vamos estar orando para Deus continuar agindo. Amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas. Queremos orar nesse momento, Senhor, intercedendo pela vida da nossa irmã que se encontra internada, Senhor, irmã Marinete, que o Senhor vem estar operando, não somente ela, mas tantas outras pessoas, Senhor, que se encontram enfermas. Senhor, principalmente nesse tempo que estamos vivendo um momento delicado, um momento difícil. Mas, ó Deus, contigo nós venceremos, Senhor, toda e qualquer luta, toda e qualquer situação. Porque nada é capaz de surpreender nem de superar, ó Deus, a força e o poder que tu tens. Os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados. Os planos do Senhor na minha vida, na vida dos meus irmãos, jamais poderão ser frustrados. Jamais poderão ser, ó Deus, arrebatados das tuas mãos. Aquilo que tu tens, aquilo que tu queres realizar nas nossas vidas. E não somente nas nossas vidas, mas através das nossas vidas. Que a nossa vida seja guardada e protegida por ti. Oro em especial pela vida dessas pessoas, principalmente a irmã Marinete. O Senhor vem estar agindo, dando providência, trazendo saúde, e que, ó Deus, o nome do Senhor seja, Pai, mais e mais engrandecido, Pai, através do teu agir, porque nós cremos no Deus que cuida de nós, seja qual for a situação. Senhor, sabemos que somos do Senhor e estamos no Senhor. A nossa vida está segura em ti, podemos assim confiar e descansar. Oramos, Pai, consagrando ao Senhor essa escola bíblica, pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações. Nós queremos e ansiamos ouvir a voz do Senhor. É o que te pedimos, Senhor, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, amado? Vamos estar... Estou vendo alguns irmãos, estou conseguindo ver alguns irmãos apenas. Eu ainda estou apanhando para mexer nesses aplicativos, essas coisas, sabe? Estou meio enferrujado. Eu estou vendo aqui a irmã, alguns irmãos, né? A irmã, acho que é a pastora Sara, que está aí, a irmã Juscelia, a irmã, outra irmã, esqueci o nome agora. Mas eu creio que estou vendo se tem 6 pessoas online. Deus abençoe. Agora temos 7. Gostaríamos de ver, né, muito mais participação dos irmãos na live ao vivo, mas eu creio que isso é tarefa do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Vamos então à palavra, amados. Vamos estar compartilhando nessa manhã Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Apocalipse, um texto bastante conhecido de todos nós, amém? Mas a palavra de Deus sempre se renova. Nunca a palavra de Deus vai ser ultrapassada, enfadonha, repetitiva. A palavra de Deus, ela se renova. Diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se algum ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Eu vou repetir. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Essa Bíblia aqui tem uma tradução da King James, né?
Então, amados, nós vamos estar compartilhando nessa manhã sobre a comunhão social. Vamos estar compartilhando essa manhã sobre a comunhão social. A gente poderia começar fazendo uma pergunta aos amados irmãos. Uma pergunta aos amados irmãos. Deixa eu tentar ajeitar um pouquinho aqui, por favor. Isso. Melhor. Agora ficou legal. Começar fazendo uma pergunta aos amados irmãos acerca o que os irmãos acham se nós tivéssemos uma reunião somente para nós nos congratularmos, somente para nós nos divertirmos, para nós termos um lazer. Eu acredito que a resposta dos irmãos é que isso seria ótimo, que isso seria muito bom, que isso seria maravilhoso. E muitas vezes nós já fizemos isso, e creio que, em nome de Jesus, Deus há de nos dar oportunidades para nós termos outras oportunidades, né? De estarmos juntos, né? De termos, sim, uma reunião somente para a gente se confraternizar, para termos nosso período de comunhão, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. Bom, às vezes a gente fica com uma ideia de que ser cristão e de que servir a Deus é uma caminhada sombria, né? É uma caminhada difícil. Realmente é difícil, mas principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis, a gente fica com essa impressão, muitos de nós ficamos com essa impressão, né, de que servir a Deus deve ser algo triste, deve ser algo não combina, né, na cabeça de muitos cristãos, ser cristão e ser feliz, ser alegre, ser alguém que se diverte, ser alguém que, que tira um momento de lazer, de diversão. E, na verdade, esse não é o verdadeiro conceito bíblico. É claro que existe sim e deve existir, né, numa igreja saudável, momentos assim, devemos sim ter o nosso momento de lazer, de compartilhamento, né? Eu gosto muito quando nós temos principalmente nosso retiro, o retiro de carnaval, são momentos que nós temos momentos de lazer, temos momentos de diversão, né? Temos momentos de gincanas, de brincadeiras, de coisas que realmente vão somar na nossa vida cristã, que vão sim trazer bênçãos para nós, né? É sobre isso que nós vamos estar compartilhando, amados, nessa manhã, a nossa comunhão social. E devemos sim tirar, podemos e devemos tirar esse tempo de diversão, de lazer, esse momento lúdico, né, para nós. Nós podemos ver também no Novo Testamento, quando nós observamos a igreja apostólica, né, nós vemos sim atividade social cristã. Nós podemos sim fazer parte, devemos sim observar. Claro, um equilíbrio. Tudo na vida deve ser realizado com equilíbrio. Nada que nós façamos, por melhor que seja, se não houver equilíbrio, será saudável. Amém? Mas, com certeza, faz parte. E nós observamos isso no Novo Testamento, da Igreja Apostólica. No Novo Testamento, por exemplo, a palavra koinonia, em algumas vezes, ela foi traduzida foi usada para descrever a interação social corriqueira entre pessoas, né? Essa é uma palavra, o termo koinonia é uma palavra que ela traz várias conotações, né? Nós já falamos de várias aqui ao longo dos estudos da escola bíblica. E essa é uma delas, né? Essa é uma delas, uma das formas de você utilizar a palavra koinonia também para ter uma interação social corriqueira entre pessoas, né?
Os escritores do Novo Testamento tomaram essa palavra e trouxeram e fizeram de uma certa forma, com os termos gregos, dando uma dimensão espiritual importante. Tudo para a igreja, irmãos, tudo que se refere à igreja, a reunião dos salvos, dos crentes, dos santos em Cristo, né? Tudo traz conotação espiritual, mesmo momentos de lazer, mesmo momentos de recreação. Deus está presente, amém? Em todos os momentos, né? Também nos momentos de lazer, né? Glória a Deus por isso. Então é difícil, às vezes, algumas pessoas entenderem e conciliar essa ideia de que possa haver espaço para recreação, para diversão santa. Então é muito importante para nós fazermos essa leitura e trazermos essa ideia da Bíblia, da palavra de Deus, né? Através dos exemplos bíblicos, nós aprendermos e entendermos que sim, faz parte. A recreação é uma das muitas facetas dessa dimensão espiritual. E por meio dessa ampliação de sentido, nos ajuda a praticar a comunhão do mesmo modo rico e abrangente que acontecia na igreja do primeiro século. Então, a gente abrir a mente para entender que isso é bíblico, que isso é verdadeiro, né? Isso nos faz ampliar a nossa maneira de entender, de descrever, né, a igreja do primeiro século. Ela também tinha esses momentos. Bom, Deus, de fato, criou criaturas, homens e mulheres, né, sociais. Para quê? Para que nós venhamos a aproveitar a vida. Né? Para que nós possamos aproveitar a vida. Nós devemos nos compadecer do solitário, seja no trabalho, seja na igreja ou na escola. Deus nos criou para aproveitarmos a vida, para nos entregarmos à recreação, para nos divertirmos bastante. Não é? Isso é como se fosse um turismo sagrado. Amém? O povo de Deus, se você analisar, por exemplo, o povo judaico, né? O povo de Israel, eles têm muitas festas. Eles têm muitas festas. Inclusive, hoje à noite nós vamos estar estudando na palavra, sobre a festa do Purim, não é? Do Deus que muda a nossa sorte. Vamos estar compartilhando a palavra. Não é? Mas se você observar o calendário de festas judaicas, existem muitas festas. Festa dos tabernáculos, festa do Pentecostes, não é? E são muita festa da Páscoa. Nosso Deus é um Deus de festa. O nosso Deus é um Deus de festa, aleluia, glória a Deus. As nossas festas, Deus tem que estar presente. No nosso momento de recreação, Deus tem que estar presente. Às vezes a gente tem uma noção de Deus, nosso Pai, né? Alguém já disse isso, como um velhinho mau, assim, severo, com uma vara na mão, esperando nós darmos o primeiro vacilo para nos dar uma chicotada. Né? Essa é a visão que muitos têm propagado, a imagem que muitos têm de Deus e de Cristo, né? Quando na verdade nós vemos que pela própria palavra de Deus não é bem assim, né? Nós podemos sim nos divertir de uma maneira santa e Deus estando presente. E é isso que nós vamos estar estudando, é isso que nós vamos estar compartilhando nessa manhã. Precisamos sim, irmãos, de descanso, precisamos sim, irmãos, de diversão, não é? Ou seja, dos aspectos puramente sociais da comunhão cristã. Esses aspectos sociais, eles são importantíssimos. Não é? Eles são importantíssimos. Nós vivemos tempos de turbulência, nós vivemos tempos de dificuldades. Fora essa pandemia, já vivíamos antes, mas agora estamos num grau, num nível diferente, né? Então, mais do que nunca, eu creio que Deus vai nos proporcionar, irmãos, momentos de nós tirarmos um dia e termos um lazer, de passearmos, de estarmos juntos como igreja, de fazermos um almoço, um churrasco, né? De nós termos um momento de comunhão. Deus há de nos proporcionar isso e nós precisamos disso. Isso é saudável. Isso faz parte da espiritualidade cristã, da comunhão cristã. Amém, queridos? O problema, agora vamos pensar no problema. Qual é o problema? Eu disse no começo que a questão toda é o equilíbrio.
Então agora vamos então estudar um pouco sobre o problema. O problema é que alguns cristãos, eles costumam nunca ir além da dimensão social da comunhão. Ou seja, nós precisamos, mais uma vez eu digo, equilibrar. Nós precisamos, sim, dar uma ênfase como a igreja, como comunidade cuidadora. Precisamos equilibrar a ênfase na igreja como comunidade cuidadora, como uma parceria no evangelho, como um corpo de crentes que edificam uns aos outros, espiritualmente e também compartilhando com os outros seus bens materiais. Não é? A igreja ela precisa ser completa, é um corpo. Não é? Nós, por exemplo, nosso corpo, ele existe membros que estão conectados, estão ligados, né? Todas as partes, todos os membros, todas as partes do corpo. Não apenas no sentido mecânico, não é? Um osso ligado ao outro, não apenas no sentido mecânico, mas também no sentido orgânico, porque nós temos as células, nós temos o sangue, nós temos os nervos, nós temos toda a pele, ou seja, é uma boa forma de ilustrarmos essa relação. Não estarmos, às vezes, meus irmãos, nós estamos juntos fisicamente, mas nós não estamos vivendo da unidade, não estamos ligados afetivamente, espiritualmente, né? Muitas vezes nós estamos perto, mas estamos distantes. Então é necessário que haja um equilíbrio, é necessário que a gente, verdadeiramente como cristãos, como servos do Senhor, que nós venhamos observar essa questão. A igreja, por exemplo, a igreja que se formou no dia de Pentecostes, a igreja apostólica, né, através dos apóstolos, dos discípulos, ela demonstrou uma abordagem equilibrada da comunhão. O povo se dedicou não só aos ensinos dos apóstolos, mas também à oração, à comunhão, mas também ao partir do pão. Atos 2:42. Não fica claro que esse partir do pão seja especificamente ou exclusivamente a observância da ceia do Senhor. Não é? Mas, com certeza, em alguns momentos havia o momento da ceia do Senhor. Mas nós estamos falando com relação a esse versículo específico. Quando fala que eles tinham uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã saudável, onde eles se dedicavam não apenas ao ensino dos apóstolos, à oração, não é? À comunhão, mas também o partir do pão. Amém? Então, é necessário a gente observar, não é? Observar que a comunhão, uma igreja saudável, ela tem uma comunhão completa. Não apenas espiritual, não apenas para orarmos, mas também para nos socializarmos. Por exemplo, eu gosto muito de, lá na congregação, por exemplo, a gente trabalhou bastante, nossa escola bíblica, praticamente todos os domingos, a gente, depois de um certo tempo, passou a fazer o café. Então era uma experiência muito boa. O café da manhã com os irmãos. Porque é um momento de compartilharmos não só das verdades espirituais da palavra, mas também de termos um tempo para bate-papo, um tempo para congratularmos, um tempo para nos socializarmos, não é? E isso é muito importante, nós vemos isso de maneira ampla no Novo Testamento, né? Nós vamos falar mais adiante sobre isso, né? Com o próprio Jesus e os discípulos. Então, amados, isso nos mostra uma igreja equilibrada, uma igreja saudável. Nós precisamos ser essa igreja equilibrada, essa igreja saudável. Amém, queridos? Mais do que nunca agora sentimos falta, né? Das nossas reuniões, dos momentos, né? De conversarmos, de termos nossos momentos sociais. Estamos sentindo falta, sim. Mas eu creio que muito em breve nós vamos estar retornando, né? A nossa previsão é no segundo domingo agora de agosto, de estarmos nos reunindo e com certeza eu creio que vai ser um momento muito especial para todos nós. Então, amados, retornando aqui, o Senhor Jesus, né, o nosso mestre, ele é um exemplo, por exemplo, se nós pensarmos que ele participava de diversas atividades sociais na sua época, no seu tempo. Por exemplo, nos 4 evangelhos, você pode ver isso registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 comentam
amplamente sobre diversas ocasiões em que Cristo estava em atividades sociais cristãs, né? Por exemplo, ele comeu na casa de pessoas, né? Ele compareceu em festas, ele realizou, por exemplo, o seu milagre, o seu primeiro milagre, que inaugurou o seu ministério, numa festa de casamento em Caná da Galileia, não é? Em Lucas 2 você vê isso, não é? Então, amados, outro exemplo é a parábola do filho pródigo, né, que na sua, vamos assim pensar, no clímax, né, no ápice dessa parábola, dessa mensagem que fala do filho, né, que pediu para ir sair da casa do pai, a parábola do filho pródigo, essa parábola ela alcança o seu clímax com o pai exclamando alegremente: vamos fazer festa e alegrar-nos. Amém, queridos? Então, é muito importante nós pensarmos que temos muitas referências na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, com o próprio Cristo nos dando exemplo. Sim, que devemos sim nos aproximar das pessoas. Jesus foi duramente criticado, né, injustamente criticado, por estar se aproximando das pessoas, por estar se congratulando, por estar se relacionando socialmente. Né? As pessoas esperavam que Jesus fosse aquela pessoa fechada, isolada. Né? Por exemplo, nós vemos a figura do João Batista, uma figura profética, né? Não traz muita ideia de João Batista como alguém muito sociável. Mas na figura de Jesus nós vemos isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito bela, de uma maneira muito linda. Jesus se aproximando das pessoas. E ele recebeu muitas e duras críticas. Né? Diziam que ele comia e bebia com pecadores. Né? E quando Jesus rebate dizendo, né, que na verdade veio para buscar os doentes e não os sãos. E nós muitas vezes, irmãos, na nossa prática cristã, nos achando talvez melhores do que alguém, e isso é uma falha, se isso ocorre com qualquer um de nós não nos aproximarmos das outras pessoas. Nós devemos sim nos aproximar, nós devemos sim demonstrar o amor de Deus. É claro, nós não vamos misturar. Né? É diferente você se aproximar com você se misturar. Né? Você pode se aproximar sim, como cidadão, como uma pessoa de Deus, uma pessoa cristã, não é? Dar o seu testemunho, né? Fazer algo por alguém, ajudar um vizinho, ajudar um amigo no seu trabalho, fazer algo por alguém, e as pessoas vão, de alguma forma, receber-nos, né? De uma forma muito melhor. Porque nós não podemos achar que a única maneira de evangelizarmos é falarmos abertamente sobre o Evangelho. Acredito eu que uma das formas mais contundentes e eficazes de anunciarmos o Evangelho é com a nossa vida, é com a nossa prática cristã. Amém? Como pessoas, como gente, como cidadãos, como pessoas humanas e falhas que somos, todos nós. Amém? Nós devemos tirar um pouco essa imagem, né? Devemos tirar sim essa imagem de que nós somos santos, somos do Senhor, somos salvos. Mas parece que há um distanciamento muito grande com as pessoas, e parece que nós estamos no patamar, né, acima das outras pessoas, quando na verdade, irmãos, continuamos sendo pecadores, mas pecadores arrependidos, salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Devemos nos aproximar das pessoas com sabedoria. Né? Eu não estou dizendo se misturar. Se misturar seria a mesma coisa que você praticar as mesmas obras e as mesmas coisas. Não é isso. Nós devemos demonstrar amor pelas pessoas, se aproximando, falando do amor de Deus e testemunhando da nossa fé. Amém? Acredito que entendemos todas. Glória a Deus. Mas é isso, é tremendo você pensar como Jesus se aproximava das pessoas. Não é? A única coisa que nós devemos pensar, irmãos, é que a participação de Jesus, frequente e entusiástica, ele demonstra para nós e nos dá uma demonstração da aprovação divina sobre a vida social cristã. E não só isso, não ele nos dá uma ideia de aprovação, mas também de exemplo, nos dando uma ideia de como deveria ser aplicado
essa aproximação. Amém? Devemos pensar, como já disse, que todas as atividades cristãs, todas as outras atividades cristãs, como a interação social, elas devem observar um critério. Qual é o critério que deve observar? Todas. Elas devem observar que o nosso objetivo maior deve ser a glória de Deus. Tudo que nós façamos, devemos fazer com a intenção de glorificar a Deus. O apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, se nós pensarmos dessa forma, será um bom filtro para nós não pecarmos por excesso. Amém, irmãos? Paulo chega a dizer em algumas ocasiões que nós não devemos dar a ocasião, usar da nossa liberdade para darmos ocasião à carne. Então, a encontrar o equilíbrio, é ver em Jesus o exemplo. Nós vemos Jesus se aproximar dos pecadores e os pecadores sendo influenciados por Jesus e não Jesus sendo influenciado pelos pecadores. Não é? Se aproximar como alguém que está cheio do amor de Deus e quer demonstrar, e quer falar, e quer expressar a vida de Deus. Né? Amém? Não apenas em palavras, mas principalmente em atitudes e em testemunho. Essa deve ser a nossa principal preocupação e zelo como cristãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe uma correlação óbvia, nós observamos entre os aspectos social e espiritual, né? Quando participamos de algum evento, devemos sim. Vamos ser chamados para ir no aniversário, vamos ser chamados para ir numa festa de casamento, onde há pessoas não cristãs, né? Devemos sim nos relacionar. Não é? Você vai tomar lá sua água, seu refrigerante, vai comer ali o bolinho, o salgadinho, vai ali, se alguém te der a oportunidade, franquear a palavra para você orar, você vai fazer uma oração, você vai falar, talvez, quem sabe, um versículo que fale do amor de Deus, da vontade de Deus, desejo de Deus, de que todos encontrem o caminho, não é? Falar assim, de uma forma amorosa, né? Onde as pessoas sentirão o amor de Deus, sentirão a presença de Deus, terão uma oportunidade de ouvir algo que traga fé aos seus corações. Amém? Então nós precisamos sim, meus amados, precisamos sim ter mentes e corações direcionados para a adoração, para ações de graças, pelo dom indescritível do Filho de Deus. E é dessa forma que onde estivermos, aonde Deus nos levar, em ambientes para nos associar e através da nossa associação, né, das nossas reuniões sociais, nós venhamos exalar o bom perfume de Jesus. As pessoas irão sentir o desejo de conhecer um pouco mais sobre o Mestre, sobre Cristo. Amém? Essa seja a nossa oração. Que aonde nós estivermos, as pessoas possam sentir o cheiro de Jesus, o perfume de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Deus, o cheiro da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, amados, pensemos que Jesus sempre pareceu usar ocasiões sociais para evangelizar, para curar e ensinar princípios da vida cristã. Não é? Ele fazia isso de um modo tal que as coisas nunca pareciam ser artificiais, mas sim, ou fora de contexto, né? Mas sim uma reação espontânea às circunstâncias em questão. Ou seja, Jesus sempre aproveitava uma oportunidade para trazer a mensagem, para trazer a palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço, não é? Uma reunião social, eles estão ali pegando água para beber. E aí surge um bate-papo, uma conversa. E através daquela conversa surge uma oportunidade, né? Jesus, de uma forma tremenda e especial, como só ele é capaz de fazer, ele aproveitou aquela oportunidade para fazer uma obra na vida daquela mulher, e não somente daquela mulher, mas de todos os habitantes daquele lugar. Então, é dessa forma, irmãos, como temos o Espírito Santo, somos do Senhor, devemos sempre orar a Deus para colocar pessoas no nosso caminho, para orarmos, para darmos a palavra, que Deus crie oportunidades para não sermos enfadonhos, nem chatos, crentes chatos, que falam sem sabedoria, que falam sem unção de Deus, porque é isso que eu digo, nós precisamos orar, pedir a Deus para nos dar oportunidade.
no nosso local de trabalho, onde nós estudamos, né? Sempre vai, Deus, se você orar, principalmente, você se colocar à disposição do Senhor, Deus vai te dar uma oportunidade. Não é? Aquela pessoa que talvez você sente o desejo de falar de Jesus para ela, mas você não vê ainda uma oportunidade. Com certeza, se você orar, se você colocar essa vida nas mãos do Senhor, Deus vai dar uma oportunidade. Quem sabe essa pessoa, ela mesma não vai te pedir um conselho, vai te pedir uma palavra, e é assim que Deus faz, e é assim que as coisas acontecem. Então, somente Deus quer que o nosso coração esteja nele e desejoso de que ele faça a obra através de nós. Amém? Então, pensemos que as reuniões e as atividades sociais da igreja, elas podem e devem ser um canal para uma atividade espiritual, a pregação do evangelho e a transmissão da vida de Deus. Amém, queridos? Com certeza nós precisamos sim do discernimento de Jesus, precisamos sim do dom que Cristo tinha, né, de falar de uma maneira que ninguém se achava, vamos assim dizer, não achava inoportuna a forma dele trazer a palavra. Como eu disse, nós precisamos orar para Deus nos dar oportunidade, abrir a porta. Né? Quantas vezes aconteceu comigo, acredito com você, que no seu local de trabalho, na sua família, aquelas pessoas que ainda não são cristãs, e surge alguém que pede uma oração, surge um problema familiar, um momento de luto, um momento de dor, onde as pessoas elas pedem a oração, onde as pessoas pedem que você dê uma palavra. Né? Então Deus, ele mesmo, ele é o nosso ajudador. Amém, queridos? Ele nos usa. Ele abre as oportunidades, as portas da oportunidade. De maneira que nós não sejamos enfadonhos. E nós não sejamos... não venhamos ser, vamos assim dizer, não venhamos falar de uma forma pesada, né? Mas sempre fluindo pelo poder do Espírito Santo. Peçamos isso a Deus. Que Deus nos dê sabedoria nas palavras, que Deus coloque as palavras nos nossos lábios. E assim Deus vai nos usar como seu instrumento. Amém? Vamos avançar mais um pouco, pensemos sobre as atividades cristãs, como elas deveriam ser. A nossa atividades sociais cristãs deveriam ser sempre ter uma devocional ou uma dimensão espiritual. Não de forma evidente. É claro que não é? Mas depende. Muitas vezes você vai estar numa situação, num lugar, onde você não poderá pegar uma Bíblia e simplesmente pregar. Né? Muitas vezes você vai ter que agir de uma outra forma, né? Onde você vai agir, Deus vai te usar e será de uma forma diferenciada. Por exemplo, você pode chamar um grupo de amigos para jogar vôlei, um exemplo, na universidade, na escola onde você estuda, não é? E nós poderemos sim pedir a Deus que ali no final você faça uma oração, não é? Então vai ser de uma forma suave, de uma forma leve, que você vai falar sim. E as pessoas irão perceber que você está interessado no bem delas, que você está interessado em que elas sejam abençoadas, que elas conheçam Jesus. Então isso deve ser, irmãos, sempre pela capacidade que o Espírito Santo nos dá. Ele é aquele que nos dá as ferramentas para exercermos o nosso ministério, o ministério cristão. Às vezes as pessoas pensam em ministério logo no pastor, na figura dos líderes. E nós precisamos pensar muito mais, de uma forma muito mais séria, no ministério cristão, que é o ministério de cada irmão, que deve sim saber que ele tem um papel fundamental nas suas relações sociais, é onde ele está plantado por Deus, no seu local de trabalho, no seu local de estudo. Não é? Ali estão os desafios que Deus tem para você e Deus quer te usar. Glória a Deus. Precisamos sim, irmãos, ter em nossa mente esse objetivo. Vamos pensar agora sobre... Bom, a dimensão social, ela nos fornece um ingresso. Olha só que palavra interessante. A dimensão social da comunhão oferece um ingresso para a dimensão espiritual. Não é? Uma vez eu ouvi um pregador treinando o pessoal que trabalha com pequenos grupos, falando sobre você evangelizar com churrasco. Já pensou se você falasse, olha, vai na minha casa hoje que vai ter um churrasco. E aí nós vamos estar lá, vamos cantar louvores e tal. E as pessoas muitas vezes vão lá, pensando no churrasco. E eles vão comer o churrasco. E vai ser benção. Mas eles também terão oportunidade, de uma maneira
né, especial de ouvir a palavra, né, de ouvir os louvores, de ser impactado pelo poder de Deus. Então pense sempre na dimensão social como um ingresso para a dimensão espiritual. Não devemos de maneira nenhuma desprezar a dimensão social, né? Achando, mas isso daqui não é culto. Não, irmãos. Muitas vezes ele vai ser um culto muito mais eficiente, muito mais frutífero do que, às vezes, uma reunião na igreja. Por quê? Há muitas pessoas que se fecham, né? A gente vê muitos maus exemplos de pastores, de igrejas, de líderes, de pessoas que dão um mau exemplo, dão um mau testemunho. Isso acaba fechando o coração das pessoas. Mas eu acredito muito na relação das relações interpessoais que nós, como cristãos, temos. Devemos sim demonstrar que somos pessoas diferentes. Amém? E os nossos amigos e queridos que nós desejamos vê-los servindo a Deus, salvos, abençoados, libertos, eles serão iluminados, serão impactados através da minha vida, da sua vida. Então pensemos com carinho, amados, no ministério cristão, onde todos nós estamos no mesmo patamar e devemos sim nos colocar nas mãos do Mestre para sermos instrumento dele, para ganhar almas. Amém? É interessante que nós pensemos nos círculos de comunhão. Desculpa que fui interrompido, que um irmão estava ligando, um abençoado do Senhor. Se alguém puder aí, dar um alô aí para o nosso irmão Betinho. O irmão Betinho querendo ligar para mim. Dá um alô para ele que eu estou fazendo a live. Eu acho que ele não tá ligado, não. Então, amados, retomando aqui, a dimensão social, ela oferece, sim, um ingresso para a dimensão espiritual. Então, nós devemos pensar que existem vários níveis de comunhão. Vamos pensar em vários círculos, onde nós temos um círculo menor no centro, né? E onde está no centro nós, como nós somos, verdadeiramente como nós somos, né? E outros círculos externos em volta, demonstrando vários outros níveis de comunhão, né? É necessário a gente pensar que aquele círculo mais próximo do eu, daquele círculo menor que representa o eu, é aquele amigo mais próximo, é aquele amigo do peito, aquela pessoa que você abre o coração, é aquela pessoa onde você realmente compartilha toda a sua vida, porque você tem confiança, porque você sabe que aquela pessoa é realmente o seu amigo verdadeiro, não é? Então, pensemos então, o primeiro círculo menor, o nosso eu verdadeiro, quem nós somos no nosso dia a dia. Aquele círculo logo após, aquele amigo do peito, aquele amigo que está mais ligado, mais próximo, mais íntimo, onde você é capaz de abrir o coração e de contar os seus maiores segredos. Pensemos agora os outros demais círculos como níveis mais distantes, não é? Vamos pensar no nível de cristãos, no grupo de discipulados na igreja ou na escola onde você estuda e você tem um relacionamento. Nós precisamos aprender que devemos sempre começar dos níveis externos, dos níveis mais distantes, não é? Nós conhecemos as pessoas, nós conversamos e nos relacionamos de forma superficial e através daquele relacionamento superficial a gente vai adentrando em outros níveis, né, mais íntimos de relacionamento, né, de comunhão. Amém? Bom, é necessário também a gente pensar que nós não podemos desenvolver esse nível de comunhão mais íntimo com todas as pessoas. Nós não temos a capacidade, humanamente falando, né, de ter esse nível com todas as pessoas, nível mais íntimo. Mas, né, com certeza, existirão sempre aqueles que Deus vai colocar no nosso caminho que terão esse nível. Né? Deus ele sinaliza para nós, principalmente quando nós oramos. Algumas vezes nós falhamos. Né? É necessário a gente saber ter maturidade e reconhecer que às vezes nós abrimos espaço para pessoas terem um nível de intimidade, relacionamento mais próximo e muitas vezes as pessoas nos ferem, né? Quebram, vamos assim dizer, a confiança, né? Quebram a confiança e aí a gente perde, né? Aquela pessoa perde a oportunidade de ter um amigo, né? Um amigo mais próximo, né? Mas com certeza
é necessário a gente orar a Deus e pedir a Deus que coloque no nosso caminho pessoas fiéis, pessoas cristãs de verdade, pessoas que possam ser o nosso amigo íntimo. Não é? A palavra de Deus diz que nós devemos confessar as nossas culpas e orar uns pelos outros para sermos curados. Então fala de um nível mais íntimo, mais próximo. E nós devemos orar e pedir a Deus que nos dê essas pessoas, não é? Pessoas de Deus, pessoas abençoadas, que nós poderemos abrir o coração e compartilhar. Há momentos que nós precisamos sim de ter essas pessoas próximas de nós. Amém? Muito bem. Quando Jesus ele se dirigiu à igreja de Laodiceia e a convidou para manter a comunhão com ele, quando nós vemos Apocalipse 3:20, né? Eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Bom, isso está nos mostrando uma cultura que havia na época, em que compartilhar uma refeição era o mesmo que ter uma comunhão. Não é? Quando ele diz, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então, compartilhar, comer, era o mesmo que compartilhar, ter comunhão. Não é? Bom, nós precisamos pensar, então, que uma ocasião social como essa, para chamar os crentes apóstatas de Laodiceia ao arrependimento e restauração da comunhão, ele estabeleceu a legitimidade e o valor da comunhão social no reino de Deus. Existe, como nós podemos, irmãos, pensar na questão de Laodiceia, ela estava numa situação apóstata, né? Estava se desviando da fé. Então o Senhor traz uma palavra de arrependimento, um convite, não é? Para voltar à comunhão. Eu cearei com ela e ela ceará comigo. Estou na porta e bato. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, você não está desfrutando de uma comunhão, de um relacionamento íntimo comigo, verdadeiro. Mas se você abrir a porta, se você se arrepender, se você abrir o seu coração, eu vou cear com você, você vai cear comigo. Ou seja, nós vamos reativar o nosso relacionamento. Jesus, ele tinha em muitos momentos, vemos Jesus partindo o pão com os discípulos. Né? Inclusive, os discípulos a caminho de Emaús, eles abriram os olhos e conheceram Jesus quando ele partiu o pão. Havia algo especial, né, quando Jesus ele partiu o pão. Né, e ele abençoava e dava graças. E da mesma forma, a palavra de Deus nos diz que um dia nós vamos estar com o Senhor na glória e nós vamos poder desfrutar do partir do pão com o Mestre. Ele disse, não tomarei mais do fruto da vide até que eu coma naquele dia, né, lá na glória com ele, né, todos nós vamos ceiar com o Mestre. Amém, queridos? Então, Jesus ele tinha uma maneira especial de partir o pão. Então, nós devemos, sim, pensar que o chamamento da igreja de Laodiceia ao retorno da comunhão é uma base para nós para entendermos que a comunhão, a restauração da comunhão e a legitimidade, o valor da comunhão social no reino de Deus é algo que nós devemos buscar. Né? Se tem alguém que está afastado, deve buscar voltar. Como Laodiceia, o Senhor está na porta e bate. Se você ouve, abre a porta, o Senhor entra e vai cear com você. Ou seja, haverá uma comunhão completa. Vamos finalizar pensando o seguinte. Existe um elemento comum, uma ideia que nos permitirá começar a aplicar tudo que aprendemos intelectualmente sobre koinonia. É uma pergunta. Existe um elemento comum ou uma ideia única que nos permitirá começar a aplicar tudo o que aprendemos intelectualmente sobre koinonia? A resposta é sim, existe. E o que é? Segundo a palavra de Deus em Romanos 12:5, cada membro pertence a todos os outros crentes do mundo e detém a sua propriedade. Ou seja, eu pertenço a você, você pertence a mim e nós pertencemos a Cristo. Ao reconhecermos e aplicarmos o fato de que pertencemos uns aos outros, amaremos e cuidaremos genuinamente uns dos outros. Procuraremos edificar uns aos outros por meio do compartilhamento espiritual e satisfaremos as necessidades materiais uns dos outros. Vamos nos divertir uns com os outros em tempos de comunhão social e sofreremos uns com os outros
em tempos de provação, glória a Deus, sendo unânimes, né? Alegrando com os que se alegram, chorar com os que choram, como diz a palavra. Concentremos-nos na natureza objetiva da koinonia, ou seja, nesse pertencimento mútuo em Cristo. E então veremos as outras expressões de comunhão bíblica se ajustarem com mais naturalidade em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Eles não parecerão deveres diversos, sem relação uns com os outros, mas apenas reações apropriadas da verdadeira koinonia, a cada situação e relacionamento que encontramos. Começaremos a experimentar a alegria da comunhão verdadeira e a entender por que os primeiros crentes do Novo Testamento perseveravam na comunhão. Amém? Vou encerrar cantando um cântico. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente, o Senhor diz para você, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Diz o Senhor. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Amado Deus, querido Pai, nos ajude a aprendermos e a guardarmos no nosso coração e a praticarmos, ó Deus, a verdadeira comunhão, sermos a verdadeira igreja, ó Deus, que viva a verdadeira koinonia, a verdadeira comunhão, a comunhão que tem as suas diversas e variadas facetas, mas que serão, ó Deus, vivenciadas com naturalidade, pela eficácia, pela ação do Teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Que nós nos lembremos da nossa relação objetiva contigo, porque através de Cristo Jesus fomos salvos, fomos ligados na videira, a videira verdadeira, e também ligados uns aos outros, como um galho que se ramifica. Ó Deus, estejamos ligados uns aos outros, Pai, e que nós tenhamos uma vida, ó Deus, organicamente saudável, uma vida cristã organicamente saudável, ligada, Senhor, onde haja vida, onde haja o cheiro, o perfume da graça, onde, ó Deus, o Senhor venha, ó Deus, se expressar através de cada um de nós, que a nossa vida e a nossa maneira de viver seja expressão verdadeira, Senhor, da Tua graça, seja expressão verdadeira do Calvário, seja expressão verdadeira do sangue de Cristo, seja expressão verdadeira do amor de Deus, que nós sejamos essa expressão viva, aonde nós estivermos, que nós venhamos conviver socialmente, que nós venhamos aproximar das pessoas, e de alguma maneira elas possam entender, através da nossa maneira de viver, que o Senhor as ama, que nós também as amamos, que elas são especiais para o Senhor e também para nós. Que o Senhor nos ajude a aprender, ó Deus, e a viver a Tua palavra e a sermos essa igreja irresistível, essa igreja como a igreja apostólica, que vivia debaixo da abundante graça do Senhor. Ó Deus, onde contava com a simpatia de todo o povo. Ó Deus, que as pessoas possam simpatizar, ó Deus, com a vida cristã que vivamos e exalemos e demonstremos Cristo para as nações, Cristo para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, que nós sejamos a expressão viva da koinonia, da verdadeira koinonia, para a Tua glória. É o que oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe uma excelente tarde, né? Término de manhã, início de tarde, né? Na presença do Senhor.
Sejamos em oração pelo culto da noite, né? Creio que Deus tem muito mais para nós. E compartilhe esse vídeo, amados. Compartilhe, vai estar depois disponibilizado no YouTube. Vamos divulgar as lives da igreja, né? Pedindo que os nossos amigos se inscrevam no canal do YouTube. Isso vai ajudar, vai ser ferramenta de Deus para abençoar muitas pessoas, em nome de Jesus. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar, né? Anunciar os vídeos da igreja, porque vai abençoar muitas famílias. Essa é a minha oração e eu creio que também é a sua oração. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos que participaram, uma bênção, né? Tivemos um número bom de irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar em oração pela nossa irmã Marinete. Amém, queridos? A mãe da pastora Sara. Deus está no controle. Amém. Deus abençoe. Graças e paz. Boa tarde.